Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Que bom que a chuva não os espantou, apesar de tanta água que está caindo, mas graças a Deus a nossa cidade ainda é privilegiada perante outros locais. E acho que hoje temos também que concentrar as nossas vibrações em favor daqueles que podem estar já sofrendo com tanta chuva. Então, a gente tem que agradecer a Deus, porque temos uma cidade que não alaga ruas assim, mas não tão gravemente, e vibrar pelos nossos irmãos que já estão em momento de dificuldade. E também saudamos aqueles que nos assistem pelo Facebook, rogando que a espiritualidade desta casa, Urubatã de Melo, ela encaminhe também a todos os lares o amor, a paz, a pacificação, a harmonia, a saúde, a todos aqueles que se conectam com nós, a todos nós que aqui estamos, a todos os nossos familiares. Lembrando que nós temos os trabalhos doutrinários na terça-feira. O início seria a partir das 19 horas com o atendimento fraterno, às 20 horas, então, a exposição doutrinária, em seguida, passes e fluidificação das águas. E no domingo, a partir das 16h30, atendimento fraterno, às 17h30, exposição doutrinária, passes e fluidificação das águas. Convidamos a todos que sempre estejam conosco nesses dois momentos de oração, de reflexão e de conexão com o nosso Criador e com o Mestre Jesus. Também vou aproveitar para divulgar a nossa programação especial para o mês de agosto, que já está logo ali, porque nós vamos fazer 90 anos. A nossa casa vai estar de aniversário em agosto, comemorando 90 anos de luz, de doutrina, de esclarecimento, de caridade. Então, nós começamos o dia 2 de agosto com o Rafael Siqueira, ele é do Rio de Janeiro. Ele vem e vai falar sobre o convite à transformação moral e à confiança em Jesus. Depois nós teremos o dia 4, na terça-feira à noite, o Jaime Perim, que nos falará orgulho, suas origens e formas de combatê-lo. Depois teremos o dia 9, no domingo, às 17h30, o nosso irmão Gilmar, Sim, a Vida Continua. Depois o dia 11, na terça-feira, eu, Susan, Ao Encontro de Jesus. Dia 16 de agosto, que é domingo, teremos Márcio Festo Gato, que vem de Caxias do Sul, nosso irmão de Caxias do Sul, vai falar sobre os efeitos da educação dos nossos sentimentos. Dia 18 de agosto, uma terça-feira, Flávio Weber, ele já esteve conosco, nosso irmão de Lagoa Vermelha, ele vai falar sobre o Sermão do Monte. Dia 23, domingo de agosto, nós teremos o nosso irmão Verno Kramer, ele é de Caxias, Porto Alegre, Verno Kramer, de Porto Alegre, Conversando com Jesus. Dia 25 de agosto, que é uma terça-feira, teremos o César Cusi, que já esteve conosco, vem sempre nos prestigiar. Ele é de Torres, e ele vai falar sobre Terra, nosso planeta escola. E para encerrar, no mês de agosto, nós teremos no domingo, dia 30, o Vinícius Lousada, que é de Porto Alegre também, é o doutrinário da Fergus, que vai nos falar sobre a contribuição do Espiritismo para a superação da solidão. Então, irmãos, convido a todos para estarem conosco nestas datas em que estaremos
recebendo tantos irmãos de fora para nos auxiliar aí nas comemorações, trazendo palestras edificantes, palestras que têm o intuito de cada vez mais nos melhorar. O Miro, então, me dizendo que já temos essa relação de palestras postadas no nosso Facebook C1 da casa, né? E também no Instagram. Quem quiser acompanhar por lá, está tudo lá. E então, convidamos agora a todos os irmãos para que mentalmente a gente se mantenha conectado com Deus, que é o nosso Criador, como Jesus chamava, né? Pai, e também rogamos a Jesus e a toda a espiritualidade desta casa que derrame sobre nós as suas bênçãos de harmonia, de luz, de paz. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, porque tivemos a proteção física e espiritual para estarmos aqui. E pedimos que essa proteção se estenda a toda a humanidade do planeta. Pedimos a proteção a todos os trabalhos da noite de hoje, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias, as nossas ansiedades e fortalecendo cada vez mais a nossa fé e nos fortalecendo também no seu amor, para que nós consigamos seguir os passos do Mestre, vivenciando os seus exemplos, vivenciando o Evangelho no nosso dia a dia, para que nós possamos, então, evoluir e nos tornarmos melhores a cada dia. Também pedimos a proteção ao nosso irmão Miro Santos, que fará a exposição doutrinária nesta noite e que vai nos falar sobre a prece, que é o caminho para a conexão com Deus. Seja bem-vindo, Miro, que Deus te abençoe neste momento. Fique à vontade. Muito boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui em nossa casa e também aos que nos acompanham através da página do Facebook, na transmissão que fazemos sempre aos domingos e também nas terças-feiras. E já ao iniciar aqui a abertura, a Susan já fazia uma oração, agradecendo a Deus por nós, nosso caso, Vacaria, nós estarmos numa situação, digamos assim, melhor que a de tantos outros irmãos que nesse momento, no nosso estado em especial, estão passando pela dificuldade com a chuvarada, a chuva forte, né? Então já foi uma oração, agradecer a Deus por nós, mas lembrar também, fazer vibrações positivas pelos nossos irmãos que estão sendo atingidos pelas chuvas, alagamentos, rios que sobem. Então, já essa conexão se iniciou a partir da abertura dos trabalhos aqui com a nossa irmã Susan, a nossa presidente. E é isso, a prece é essa conexão nossa com o nosso Deus. É o caminho para que nós cheguemos até Ele. Não basta apenas a prece, não basta apenas a oração. É necessário muito mais da nossa parte. É necessário que nós possamos rever os nossos conceitos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, como nós estamos nos conduzindo na vida terrena para que realmente essa conexão ela se formalize. Claro que Deus não precisa de formalidades, eu digo se formalize, que ela realmente se efetive, que ela seja verdadeira essa conexão. Porque fazer uma oração sem ela ser efetivamente verdadeira, que não seja aquela prece maquinal, automática, em que você diz meia dúzia de palavras, está bom, vou para o meu trabalho, né, está tudo bem. Mas em qualquer momento, em qualquer instante, a prece, a oração, ela é ouvida por Deus. É necessário sim que nós façamos
as nossas orações para ter essa conexão, para a gente estar ligados com o nosso Pai Criador, com o nosso Mestre Jesus. Eu ouvia parte da palestra que a nossa irmã Emir fez no domingo aqui, também relacionado à prece, onde ela falava dos benefícios, não é? Da prece para todos nós, as bênçãos que nós recebemos ao orarmos. E que, mesmo a gente pedindo ajuda aos auxiliares, aos mensageiros de Deus, mas tudo passa pelo nosso Pai. É Deus que nos ouve, é Deus que nos atende. Pedimos-se a intercessão dos benfeitores de luz, né? Aqueles que são de outras crenças pedem ajuda aos santos, enfim, cada um na sua crença, mas lembremos de que nada nos chega se não houver a concessão do Pai, Criador, do nosso Deus. Tudo chega até Ele. Então, quando nós imaginamos ou pedir para o Espírito tal, né, para ser auxiliado, pensem também de que Deus é quem está ouvindo. E é Ele quem vai nos atender. É a Ele que nós devemos reportar toda a nossa existência, toda a nossa vida. Então, não basta apenas para termos esta conexão, as preces, as orações que são necessárias. E elas são um caminho, por isso o título, são um caminho para chegarmos até Deus. Mas é preciso muito mais. E nós, cristãos, fazemos a nossa parte num todo. Pensarmos de que realmente precisamos seguir as leis divinas, as leis que nos regem. E essas leis são imutáveis, as leis de Deus. Quando nós somos punidos, não somos punidos por Deus. Nós somos punidos pelas nossas ações levadas às leis de Deus. Assim são as leis terrenas, e que são muitas, e que elas nos corrigem. Mas as leis de Deus, por serem imutáveis, elas estão aí para nos corrigir, para a nossa evolução, como filhos de Deus que somos. Quando transgredimos a essas leis, nós temos que voltar, ter o arrependimento, a reparação, e aí sim recebemos, então, a bênção do perdão de nosso Pai. Então, a necessidade de que nós sigamos as leis, exatamente como elas são, se não queremos ser punidos. E essa punição, ela não vem de Deus, é a lei. Simplesmente estamos todos nós ligados a essas leis, e são elas que vão fazer com que nós possamos trilhar o caminho correto. Eu assisti numa palestra de um orador espírita, dizia o seguinte, que não existe o caminho do bem e o caminho do mal. Não existe o caminho do bem nem o caminho do mal. Existe o caminho do bem. Porque o caminho do mal, ele só existe quando nós não seguimos o bem. Se não estamos no bem, já estamos seguindo no mal. Não é que Deus colocou, bom, você quer ir pelo caminho do bem ou o caminho do mal? Ele nos mostrou o caminho da evolução, o caminho do bem. O mal chega quando nós deixamos de nos alinhar com o bem, com as coisas divinas. Aí estamos ingressando num caminho totalmente contrário às leis divinas, né? Que aí se torna o caminho do mal. Para se ter fé, meus irmãos, exige muito do nosso íntimo, da nossa conduta, de nós nos fortalecermos perante tantas situações que nós nos encontramos hoje. O nosso proceder no dia a dia, o nosso livre-arbítrio nos leva à condução de nossas vidas. Como eu quero viver ou como estou vivendo? Vamos fazer uma análise dos nossos dias aqui na Terra e perceber o quanto nós já fizemos e, dentro disso, o que nós fizemos de bom, o que estamos fazendo de bom, de bem, e se desta forma nós estamos buscando o verdadeiro caminho no encontro de nosso Pai. Nós sabemos que tem tantas coisas ruins, na verdade, acontecendo, e elas são reais, não é? Elas são reais na vida de todos nós. Problemas com a família, com a saúde, com o emprego ou sem emprego, a doença, muitas coisas, as perturbações do planeta como um todo.
Mas nós não podemos nos esquecer de que para tudo isso existe remédio. É estarmos junto do nosso Cristo, do nosso governador da Terra, o Cristo planetário. Não imaginemos em momento algum que em nos afastando dele, nós iremos encontrar a solução para esses problemas que eu citei, para as diversas perturbações, as tribulações que nós temos em nossas vidas. O Cristo planetário é o nosso companheiro diário de todos os instantes. E por mais que a situação esteja bem adversa, vamos nos lembrar de que Ele é a saída para todos esses momentos. Existe em cada planeta, tem o seu Cristo planetário. Jesus é o governador da Terra, Ele é o nosso Cristo planetário. E a Ele que nós temos que nos juntar para chegarmos um dia até o nosso Pai. É esse Cristo que não nos abandona, que traz até nós as soluções para as situações em que nós vivemos, as provas que nós temos que passar, e que sem elas, sem essas provas, nós também não estaremos aprendendo, evoluindo, mas Ele não nos deixa desamparados. O amparo do nosso Mestre Jesus é fundamental para essa nossa caminhada. Sempre que pudermos fazer com que as pessoas tenham esse entendimento, façamos isso. Não nos furtemos de mostrar que Jesus é o caminho para chegarmos um dia até a morada eterna. É Ele quem está ao nosso derredor a todo instante, ajudando que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos a verdadeira fé, que encontremos dentro de nós as soluções pautadas pelo nosso Mestre Jesus, que traz até nós o consolo, que traz até nós o amparo, seja qual for a dificuldade, Ele é o caminho correto para tudo isso. Pois então, meus irmãos, nós sabemos que diante do livre-arbítrio que nós temos, das nossas escolhas, que somos livres para fazermos as escolhas, escolhemos sempre o caminho do bem, que escolhemos sempre sermos úteis aqui na Terra, trabalhar no bem, fazer com que aqueles, e agora mesmo ainda li uma passagem do Emmanuel na nossa preparação, que devemos amparar aos desamparados, abençoar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos criticam, abençoemos aqueles que estão na nossa caminhada, seja quem for, estejam eles como estiverem. Não os reneguemos e nem os amaldiçoemos, julgando, condenando, porque não é esse o papel daquele que se diz filho de Deus, que está evoluindo, está procurando aqui na Terra a sua evolução espiritual. É necessário que entendamos que todos nós estamos no mesmo planeta. Se uns têm um pouco mais de conhecimento e outros menos, isso não significa que sejamos superiores a ninguém. Não somos, é bem verdade, inferiores a um ou outro irmão, mas não somos superiores. O que acontece são as questões de evolução daqueles que já estão numa caminhada evolutiva um pouco maior, mas que não podemos deixar de olhar para trás e auxiliar aqueles que também ainda não despertaram, ainda não têm o devido conhecimento. Aliás, a questão do conhecimento que a doutrina nos oferece, uma das ferramentas mais importantes, que é o conhecimento. Mas que se nós não fazemos uso desse conhecimento que a doutrina nos traz, nós nos igualamos àqueles que não têm conhecimento. E eles não têm conhecimento, ainda porque não chegou o momento de tê-los, ou porque ainda não demonstraram a devida vontade, mas se nós temos o conhecimento e não aplicamos, nos igualamos a eles. E nada adianta o pouco ou bastante que nós aprendamos com a doutrina, se nós deixamos ela, como está no Evangelho, debaixo do alqueire, escondido, esse conhecimento. Coloquemos em prática o que nós temos como ferramenta, a oportunidade que este Deus, que nós nos conectamos,
nos deu, nós devemos, então, colocar em prática esse conhecimento, auxiliando de alguma forma, né? É preciso mostrar a Deus a nossa fé através desse contato sincero, fiel com o nosso Pai. Sejamos humildes também na expressão das nossas orações. Nos dirijamos a Deus com humildade, com serenidade. Não importa a postura em que você esteja, de pé, sentado, de joelho, para fazer a sua oração. Deus não quer ver o nosso exterior, Ele está atento ao nosso interior. Aquilo que nós estamos sentindo, o nosso sentimento como filhos deste Pai amoroso, maravilhoso. Então, quando imaginarmos que temos que nos ajoelharmos, ou que temos que entrar num templo para fazer uma oração, ou que tem que ter um lugar adequado, não. A prece, a oração, ela pode ser feita em qualquer canto. Está no seu trabalho, surgiu uma oportunidade diante dos seus afazeres, faça uma prece. Pode ser para pedir, pode ser para agradecer, uma vibração, uma irradiação em favor de alguém, tudo é oração. Tudo chega ao conhecimento de nosso Deus. E Ele nos dá essa liberdade de pedirmos sim. É necessário que nós peçamos. Aí alguém vai dizer, mas Deus sabe de todas as nossas necessidades, sabe das necessidades do mundo. Por que ficarmos pedindo? Por que ficarmos chateando a Deus com tantos pedidos, com tantas orações? Mas Ele quer que nós façamos isso. Sabem por quê? Para mostrar de que nós levamos a Ele toda a nossa vida. Para mostrar a Deus o nosso louvor a Ele, ou seja, a exaltação ao que Deus é para com todos nós. É necessário que façamos sim os nossos pedidos, os nossos agradecimentos a Deus. Nós não somos instrumentos passivos aqui na Terra, e nem foi para isso que Deus nos criou, não. Não devemos ter a passividade, nós devemos despertar, mostrar a nossa vontade de estarmos ao lado dele, de pedirmos, de agradecermos em oração. E essa oração pode ser simples, mas com o coração carregado de amor. A prece não precisa ser construída, tem as preces feitas, sim, e belíssimas orações no nosso Evangelho. Para puxar lá no final do Evangelho, tem várias preces, né? Pelos nossos irmãos desencarnados, espíritos que recém-desencarnaram, pelas crianças, pelas famílias, enfim. Mas é necessário que também nós conversemos, simplesmente conversemos com Deus. É uma conversa. Não vamos imaginar Deus aquele ser, aliás, que nós não podemos imaginar Deus como um ser físico, né? Mas como uma luz. Mas imaginemos Deus nos ouvindo com toda a sua simplicidade e seu amor, como Ele nos deu a vida. Um certo dia, um repórter perguntou para a Madre Teresa de Calcutá se ela conversava com Deus. E ela disse que sim, ela conversava com Deus. E ele, curioso, questionou-a. O que a senhora fala para ele? Ela disse, não falo nada, nada, nada. Sim. E o que Deus fala para a senhora? Nada. Deus também não fala nada. Ele apenas escuta. Ou seja, querem exemplo maior dessa ligação com Deus do que você fechar os olhos e simplesmente deixar que Ele te ouça e você ouvir a Deus também, pelo pensamento. Entrar em conexão com Deus no pensamento sentido, no pensamento voltado para aquilo que realmente você deseja, que você acredita que, hora ou outra, Deus vai atendê-lo. Aliás, pedir a Deus não significa ser atendido no momento em que nós queremos e nem que nós desejamos. Mas sim, quando Deus entender que é a hora de recebermos e também da maneira como deve ser. Se nós pedimos
tempo bom em determinado momento, Deus manda chuva, porque naquele exato momento era a chuva que estava necessitando. Mas Ele vai trazer depois o tempo bom novamente. Apenas um exemplo, mas de tantos outros que nós poderíamos citar na nossa vida, na nossa vida, né? Então, Deus nos atende, Deus nos percebe, sabe sim do que nós precisamos, das nossas necessidades, mas sejamos humildes em entender de que não é como nós queremos, não é na hora e nem aquilo que nós desejamos, mas sim o momento correto do atendimento do Pai às nossas necessidades. E também agradecermos mais. Dizem que nós agradecemos muito pouco, e quando agradecemos por coisas que têm um significado, ou que teve um significado grande para nós. E geralmente coisas materiais, às vezes, que nós agradecemos, né? Quando conquistamos um emprego novo, ou que trocamos de emprego, ficamos exclusivos, né? Quando compramos um carro novo, ou uma casa, ou outro bem qualquer, nascimento de um filho, é ou não é? Tudo isso tem um significado muito grande na vida de qualquer um. Mas e as pequenas coisas do dia a dia? Coisas simples, que passa por nós, nem tudo nós percebemos, é verdade, mas quantas coisas pequenas que chegam a nós no dia a dia e que nós, no fim do dia, no início, enfim, qualquer momento, esquecemos de que fomos beneficiados, que recebemos aquela bênção. Mais de 90% durante o dia todo são de pequeninas coisas que nos acontecem. Você não sofreu um acidente, poderia ter sofrido um acidente. Você chegou em casa, não entrou em conflito com o filho, com a esposa, com o esposo. Por quê? Porque você estava bem conectado com Deus, com o auxílio dos benfeitores de luz, e que evitaram que tal situação se criasse. Isso é motivo de agradecimento. A gente não sabe, daqui a pouco foi, digamos assim, livrado de um acidente, pequeno ou grande, mas Deus sabe. Então agradeçamos por tudo. Pai, obrigado por este dia que o Senhor me concedeu e que eu consegui passar pelas dificuldades, pelas provas da vida, por ter evitado situações difíceis, enfim. Mas obrigado também por tudo aquilo que não foi tão bom, mas que me fez entender, compreender. O Senhor tem a razão de tudo que acontece, é sábio em tudo, por isso eu te agradeço. É uma oração. Então nos lembremos de que para estar conectado com Deus é preciso tão pouco, ou talvez não. Pouco no sentido de que uma simples oração nos leva a ter, e o bastante que nós precisamos é a nossa mudança, a nossa transformação. Isso sim, isso é bastante. Lembre, nós precisamos fazer cada vez mais para que não fiquemos longe do alcance de Deus. Aliás, quando há esse afastamento, não é da providência divina do nosso lado, mas nós é que estamos nos afastando do nosso Criador, nos afastamos de Jesus, o nosso governador da terra. Para finalizar, eu quero trazer aqui uma prece, achei muito linda e propícia para esse tema, do livro A Luz da Oração, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em torno da prece. Olha só, e diz assim: na criação não há pedido sem resposta. O que parece por vezes silêncio e negação em torno da rogativa, ou seja, em torno do nosso pedido, é o próprio desinteresse da alma que, quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação a solicitação. Ou seja, nós ficamos pedindo, achando que não estamos sendo ouvidos e que não vamos ser atendidos. Sem persistência bastante para alimentar os próprios ensejos no tempo,
de vez que o tempo é um matemático divino que não podemos esquecer ou iludir. Atenta, pois, para o que pedes, porque se o Senhor sabe aquilo que nos convém, raramente conhecemos em verdade aquilo do que necessitamos. Todos se prosternam perante o altar da vida e algo suplicam do que consideram material imprescindível à própria felicidade. Muitos pedem ouro e recebem a fortuna emoldurada nas garras da aflição. Muitos reclamam beleza física e recolhem-lhe os dons de mistura com o fel de dolorosas desilusões. Muitos imploram o poder humano e apossam-se dele, incorporando irremediavelmente pesadelos à própria sorte. Muitos rogam a evidência social, escalam-lhe os dourados galarins, passando a respirar o hálito envenenado do desencanto da morte. Muitos pedem o louvor da inteligência e adornam-se com a fama, penetrando contudo em pavorosos sorvedouros de angústia. Acharemos o que buscamos. Lembrem-se disso. A reação será invariavelmente o reverso da ação. Quem deseja, sente. Quem sente, pensa. Quem pensa, realiza. Saibamos, assim, selecionar os nossos impulsos, porquanto a eterna bondade estrutura para a nossa existência o programa que mais favoreça a própria edificação. Cumpramos nosso dever, puro e simples, onde estivermos, seja no reduto doméstico ou no campo social, à frente dos nossos familiares ou dos nossos desafetos, oferecendo-lhes todo o bem ao nosso alcance. E a obrigação corretamente atendida será o degrau de nossa ascensão aos planos mais altos. Por isso mesmo, em qualquer problema da oração, não nos esqueçamos de que a vontade sábia e justa do Pai Celestial, em nosso próprio favor, deve ser executada com o nosso melhor concurso, assim na terra como nos céus. Esta oração retrata muito bem como nós devemos nos reportar a Deus, como nós devemos ter esta conexão com o nosso Pai Criador. Então, irmãos, saibamos que a oração é necessária, mas que ela sozinha não nos leva a lugar nenhum, e muito menos ao encontro de Deus. Que nós saibamos fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos através das orações, mas que principalmente saibamos nos conduzir cada vez melhor pela vida. Transformemos o nosso coração, façamos as mudanças necessárias para que tudo mais Deus faça por nós. Muito obrigado a todos que estão aqui no nosso salão e aos que nos acompanham também através da nossa página no Facebook. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Agradecemos nosso irmão Miro por esse reforço à nossa fé, porque a oração é uma conexão com Deus, então ela é um reforço à nossa fé, à nossa resiliência perante as dificuldades que aparecem, as provas, as angústias, as aflições, mas através da prece a gente tem a certeza de que Deus está nos amparando. Sabe que quando eu oro, parece assim que o meu espírito se ilumina, né? Eu não sei, essa é a sensação que eu tenho quando eu oro, que eu me conecto com Deus, com Jesus, a impressão que eu tenho assim que o meu espírito se ilumina, de tão boa conexão que fica, mesmo eu não estando, de repente, né, num momento tão bom, mas a impressão que eu tenho é que meu espírito se ilumina. Então, que a gente possa ter esse entendimento e como tu disse, Deus sabe o que nos cabe a cada um. Às vezes não é o que desejamos, mas é o que precisamos.
Então vamos novamente levar a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual desta casa, nossos pensamentos, nossos sentimentos, pedindo a proteção neste momento novamente para os nossos irmãos que podem estar sofrendo já com a chuva, para que possam ser auxiliados, acolhidos. Também vamos rogar aos doentes nos hospitais, aos doentes ou aos idosos nas casas de idosos, nos lares ou orfanatos que abrigam crianças, também elas sejam consoladas, a todas as clínicas que recebem os dependentes químicos, de todas as matizes de vícios, mas também aqueles que não estão nesses ambientes e precisam da nossa oração, para que reflitam sobre o caminho que escolheram, aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem, para que se reconectem com a divindade, aos nossos familiares encarnados, desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldade. Que Deus e Jesus os esclareça, os conduza. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que nós possamos iniciar o trabalho de reconciliação e de construção do perdão orientado por Jesus. Se não podemos nos conectar aos irmãos que se consideram nossos inimigos, que oremos por eles. Desta maneira já estaremos fazendo a caridade e já estaremos nos reconciliando. Aos irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, recolhidos e encaminhados, e que principalmente se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, que tenhamos sensibilidade para com eles, que tenhamos caridade para com eles, que expressemos o nosso amor também. Que possamos amparar os animais na escala progressiva das suas posições variadas no planeta, nossos irmãozinhos inferiores, os animais, mas que sejamos com eles também carinhosos e caridosos. Rogamos pela paz mundial, para que a humanidade desperte para a fraternidade, para a solidariedade, para a caridade, a fim de que nós possamos gravitar para a obra divina, nos conectando com o nosso Mestre Jesus, que foi para nós o exemplo de caridade, de desprendimento, de sabedoria, de luz. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem à frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários em todas as águas trazidas para cá, as que serão fornecidas a cada um, e também aqueles que nos assistem, que também seus lares, suas águas possam receber esses lenitivos divinos, que nos trarão saúde, nos trarão energias positivas, nos melhorarão e também nos auxiliarão na nossa pacificação. O passe é a transmissão da energia do médium filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa,
alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, de recolhimento, de respeito e receptividade, sendo que devemos permanecer em prece, em meditação, para que todas as benesses divinas se derramem sobre nós. Vamos fazendo as nossas preces mentalmente, agradecendo, reconhecendo a bondade divina, agradecendo todas as bênçãos que Deus derrama sobre todos nós. O Mestre Divino esteja conosco a cada dia. Que o nosso benfeitor espiritual se mantenha conectado conosco, que possamos dar abertura a esse ser que nos guia, que nos ampara, para que ele nos intua no bem, para que ele nos intua boas ideias, boas ações, boas palavras, bons pensamentos, e que assim possamos vibrar cada vez mais na obra divina, auxiliando o nosso planeta na regeneração, auxiliando o nosso planeta neste momento, para que pacifiquem todos os corações, as mentes. A toda a equipe espiritual desta Casa do Bata de Mel, o nosso agradecimento por esses momentos em que buscamos nos conectar, nos melhorar. Que o Mestre Jesus nos ampare durante toda essa semana que temos pela frente, que possamos vibrar em prol de todos os sofredores, possamos agir em favor do bem, que sejamos caridosos na família, sejamos caridosos nos nossos locais de trabalho, que sejamos caridosos conosco mesmos, que possamos cada vez mais entrarmos em conexão com a espiritualidade superior que nos assiste. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual pela proteção, pela orientação e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos aos irmãos que nos assistem pela página do Facebook, aos que estão aqui conosco, que possamos retornar aos nossos lares repletos de energias positivas, salutares, e que possamos retornar no domingo ou na próxima terça-feira em busca dessas energias que tanto bem nos proporcionam. Obrigada, irmãos, vamos todos em paz e que assim seja.